Boa noite. Hoje é 12 de janeiro de 2022, uma quarta-feira, são 19 horas e 6 minutos. Eu passo a palavra agora para o acadêmico Janetson para abrir esta sessão da Academia Cearense de Medicina. Muito boa noite a todos que estão presentes, lamentando a ausência de alguns, mas sempre com a esperança de que eles possam, ao longo da noite, entrarem. Queria pontuar mais uma vez questão do dever de justiça, né? A nossa gratidão à nossa confreira Ana Margarida, porque Ana Margarida é, assim, sabe, uma coisa assim fora de série. Quando conversei com ela sobre essa possibilidade de hoje, ela não mostra nenhuma reticência, sabe? Ana, será que dá? Não, já deu. Pronto, eu vou preparar o link e vou mandar, sabe? Então, nossa imensa gratidão, Ana, pela sua bondade e pela sua competência, ok? Mais do que nunca, né? Se eu sempre pedi para que vocês me vissem nesses momentos como se estivesse vendo o doutor Pedro, o acadêmico Pedro Henrique, mais do que nunca hoje, né? Porque em outros momentos, às vezes, ele não estava presente por razões fortuitas, e hoje não, hoje é por absoluta impossibilidade. Então, mais do que nunca, me olhem, me vejam como se fosse ele que estivesse aqui presente, e tentem me excluir, me diminuir. Bem, agradeço a todos, agradeço demais a presença de todos, porque não adianta a competência do nosso conferencista André Bastos, se não tiver uma plateia, uma plenária tão competente, tão presente como essa nossa. Então, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. E, para não fugir ao praxe, essas reuniões científicas culturais, elas são da coordenação da diretoria científica, né, como ficou combinado há um ano e meio atrás. Consequentemente, eu passo a palavra para o nosso diretor científico, o acadêmico Roberto Misit, para que ele comande a reunião. Por favor, Roberto. Boa noite, confrades e confreiras. Um abraço fraternal a todos. Um 2022 bem melhor do que 2021. Ficamos alegres com as notícias do nosso presidente, Pedro Henrique Saraiva Leão, muito confortante para todos nós. Hoje nós estamos iniciando mais uma labuta dessas conferências, né? Que a academia sempre se caracteriza por grandes eventos, principalmente a parte. A primeira conferência de hoje foge um pouco das conferências que geralmente nós identificamos na parte médica, fisiopatologia. Hoje nós convidamos, na verdade, o professor André Bastos Gurgel, que sempre se fica a nos atender quando chama. Então, eu agradeço ao professor André Gurgel. E também extensivo para a doutora Ana, acadêmica Ana Rosenberg, que sempre tem nos dado um grande apoio na parte de marketing da nossa comissão. Bom, antes de fazer um pequeno relato assim dessa grande conferência e depois repassar a palavra para o acadêmico Flávio Leitão, eu queria dizer que o calendário do ciclo de conferências científico-culturais do ano de 2022, do primeiro semestre, já está toda preenchida, todos eles foram todos avisados, e já foi repostado no WhatsApp, em todas as plataformas de divulgação da nossa academia, site, e-mail, Facebook, blog, enfim, todos estão avisados. Alguma, talvez, desistência de algum acadêmico será logo recuperada por a introdução de outro colega. Bom, e em relação às conferências do segundo semestre de 2022, isto vai ficar a cargo da nova diretoria,
da nova comissão científica do mês de junho até o mês de novembro. A história do Brasil, contada através das doenças, vai ser uma característica bastante interessante, porque, como o nosso conferencista nos falou, que as doenças sempre fizeram parte da história da humanidade, sendo que algumas vezes foram até responsáveis por queda de impérios e de nações. Diante disto, esse estudo, podemos dizer que, na verdade, assolou o Brasil com várias pandemias e epidemias, vai ser abordado pelo nosso conferencista, na qual ele utilizará pesquisa bibliográfica sempre muito bem documentada, fotografias, ilustrações da época, para melhor entender e viabilizar cada contexto histórico. Para não mais me delongar, eu passarei agora a palavra para o acadêmico Flávio Leitão, que irá fazer a introdução do nosso conferencista, o doutor e professor André Bastos Gugel. Acadêmico Flávio, a palavra é sua, meu amigo. Ilustríssimo senhor Janedson Baima, vice-presidente da Academia Cearense de Medicina, caríssimas confreiras, prezados confrades. Gostaria de, inicialmente, agradecer o nímio prestígio que o acadêmico Roberto Miditi, na qualidade de coordenador da Comissão Científica da Academia Cearense de Medicina, concedeu-me, instando-me a fazer a apresentação do ilustre orador desta noite, o professor Dr. André Gugel. Não é tarefa ingente, muito pelo contrário, o denso conteúdo intelectual do nosso conferencista torna leve e deleitante a incumbência que me foi concedida. A singeleza da tarefa de apresentar o conferencista justifica-se em virtude da expressiva riqueza de seu conhecimento. A profundeza de sua cultura permitirá que nossa Academia Cearense de Medicina possa imergir no deleitante mar da cultura geral, para emergirmos mais fortalecidos, revigorados que seguramente ficaremos pela aquisição de conhecimentos não relacionados à medicina e, assim, possamos nos eximir do desagradável aforisma quem só sabe medicina, nem medicina sabe. André Bastos Gugel, prezadas confreiras, prezados confrades, nasceu em Fortaleza em 22 de setembro de 1986, no auspicioso momento em que a nação brasileira teve seu primeiro presidente civil após mais de 20 anos de ditadura militar, e Fortaleza tinha pela vez primeira uma mulher gerindo seu destino, a professora universitária Maria Luísa Fontinelli. O expositor é filho da senhora Maria de Fátima Araújo Bastos, nossa colega, e do insuperável diretor de publicação do nosso Silogeu, o confrade Marcelo Gugel. Tem graduação em Direito pela conceituada Universidade de Fortaleza, Unifor, e especializou-se em várias vertentes deste ramo do conhecimento humano, quais sejam direito previdenciário, trabalhista, médico e empresarial. Todas essas especializações se efetivaram no conceituado Instituto Mentoring de Ensino e Pesquisa, o IMEP. O expositor tem também qualificação no grau de Master of Business Administration, o MBA, nas vertentes Finanças, Investimentos, Macroeconomia, Comércio Exterior e Avaliação Educacional. Toda esta rica soma de qualidades acadêmicas se fez igualmente no IMEP. Atualmente transita com bastante propriedade como professor autônomo de línguas clássicas. É rico conhecedor da língua que deu origem à sonorosa língua portuguesa, o latim, assim como do grego antigo e do sânscrito, a ancestral língua do Nepal e da Índia, importantíssima para o conhecimento da liturgia hindu e budista. Enriqueceu o quadro de docentes da Faculdade Rodolfo Teófilo e do Instituto Mentoring de Ensino e Pesquisa.
Sobressai-se como profundo conhecedor da mitologia grego-romana, sendo conhecido nos meios intelectuais do estado do Ceará por suas excelentes palestras, não só sobre mitologia, ocasião em que patenteia um profundo conhecimento do assunto, mas também pelo extenso saber da literatura universal. Dotado de memória ímpar, é capaz de recitar de cor seguidos cantos da universal obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, e transita com invejável facilidade no caudaloso rio do conhecimento da história universal. Não percamos tempo em tecermos mais merecidos loas ao expositor de hoje. Abeberamos com deleite as informações sobre o conferencista que o conferencista nos presenteará, sob o título A História do Brasil através das doenças. Obrigado. Muito obrigado, doutor Flávio, doutora Ana Margarida, doutor Janedson. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente na Academia de Medicina. Um prazer reencontrar tantas pessoas conhecidas aqui, algumas pessoas também que estão aqui pela primeira vez, pessoas que eu convidei também, vieram aqui prestigiar. Então, sem mais delongas, é só dizer que é uma honra estar aqui e vamos começar a nossa conferência. Como é que eu faço? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Eu posso compartilhar, Ana Margarida? Pode, está liberado. Tá certo. Então, você já começou? Sim. Pronto, acho que deu certo aqui. E vamos começar pela colocar em tela cheia. Pronto, gente. Começando a nossa exposição, a história do Brasil contada pelas doenças. Coloquei essa belíssima obra de arte aqui com a lição clínica do Dr. Charcot, de Pierre Charcot. Vocês vão, para quem está aqui pela primeira vez, vão perceber que gosto muito de arte. Então, obras de arte são muito comuns aqui nas nossas conferências. Eu acho que por aqui sabem melhor que eu, o Dr. Charcot foi quem influenciou Freud com as ideias em relação à neurose, às psicoses. E aqui ele faz uma demonstração clínica, uma demonstração para os alunos de medicina. Vamos começar com nossa apresentação com uma pequena epígrafe, que ela serve para resumir um pouco a situação da história do Brasil. Olhem só o que diz aqui o Dr. Miguel Couto. O Brasil é um vasto hospital. Então, nesta conferência, nós vamos ver quais são as características da saúde pública aqui no Brasil colônia. Vamos para o Brasil Império, vamos falar um pouquinho da República Velha e acabamos na Era Vargas, ok? Senão ia ficar extremamente longo, mas é claro, eu espero um dia fazer uma continuação dela, e isso aqui é material para muitas palestras. É possível fazer uma conferência só sobre o Brasil colônia, por isso que aqui eu selecionei aqueles fatos históricos que mais chamaram a atenção, que foram mais relevantes, digamos assim. Mas é extremamente triste apontar isso, que o Miguel Couto fala aqui, que o Brasil é um vasto hospital. Agora, a base desta pesquisa foi pesquisa bibliográfica. Usei bastante a obra Epidemiologia e Saúde, organizada pela doutora Zélia Roqueirol e o professor Marcelo Gurgel, professor doutor Marcelo Gurgel. E também o capítulo inicial, que é da confreira aqui da associação, a doutora Ana Margarida Rosenberg. Então, vamos começar falando do período colonial, com a chegada dos portugueses aqui ao Brasil.
É claro que os nossos indígenas, eles tratavam através de um saber popular, de um saber mais que vinha dos ancestrais, muito fundamentado com práticas xamãs. Com a chegada dos portugueses que começou a surgir uma medicina ainda nos seus primórdios, ainda começando a engatinhar, digamos assim. Agora, vamos ver o que fala a obra da doutora Zélia, do artigo da doutora Ana Margarida. As principais notícias que chegaram à Europa sobre o Brasil falavam das belezas de um paraíso terrestre utópico, da inocente selvageria de seus habitantes e de um jardim tropical idílico. Diante desses relatos, inúmeras expedições zarparam do velho para o novo continente, com todo tipo de gente que sonhava com esse mundo imaginário. Aí vem soldados, aventureiros, mendigos, loucos, bufarinheiros, tuberculosos e sífilíticos, impulsionados pela mesma obsessão, a riqueza. Isso aconteceu praticamente em todo o mundo, até mesmo nos Estados Unidos, que a história tradicional costuma dizer que eram colônias de povoamento. Não era bem assim. Ia muita gente lá também só para enriquecer rapidamente, procurar ouro, pedras preciosas, enriquecer e voltar. Aqui no Brasil, houve esse tipo de gente, claro. Gente assim tem em todo canto. Mas aqui é um breve. Daqui a pouco vamos entrar na parte das enfermidades, das doenças, mas um pequeno à parte aqui, isso aqui eu acho que vale até a pena que a gente tenha em mente, é a presença dos cristãos novos aqui no Brasil, especialmente aqui no Nordeste, no Ceará. Nós temos os estudos da professora Anita Nowinski, que trata dessas pessoas que vieram aqui para o Brasil sendo perseguidos. Alguns eram degradados, às vezes pelos motivos mais absurdos, mas mesmo assim essas pessoas degradadas, aqui vem os estudos daqui do professor Geraldo Peroni, ele fez estudos na Torre do Tombo, em Portugal, que é um local onde estão as sentenças da época das ordenações filipinas. Com os cálculos que ele fez, aqui para o Brasil seriam 50 degradados por ano, pessoas que foram condenadas. É esse nome que dava a elas, os degradados. Pronto, agora, continuando aqui o nosso estudo em relação à saúde pública naquela época, olhem só, entre poucos médicos cruzavam o Atlântico, pois os baixos salários, a pobreza da população e os perigos que enfrentariam não os estimulavam. Olhem só como a situação era precária. O povo tinha pavor aos tratamentos utilizados pelos médicos, como as sangrias, os purgativos. Até interessante que as pessoas mais qualificadas para as sangrias nessas épocas remotas eram os barbeiros. Quem mais conseguia fazer sangria era barbeiro. E hoje é considerado um tratamento assim falso. Ninguém vai usar sangria, só em casos muito específicos. Tão em voga na Europa, preferindo recorrer aos curandeiros, que usavam ervas medicinais. Agora, olhem só este dado coletado aqui. Em 1746, olhem só, quase 250 anos após o descobrimento, havia apenas 6 médicos graduados na Europa para cobrir os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Olhem só a situação de precariedade que tinha o Brasil naquela época. Mas é claro que nem mesmo em Portugal, a metrópole, a saúde pública também era maravilhosa. Tinha seus... Pronto. Agora, infelizmente, o que muito marcou a história do Brasil foram as pestes. E até mesmo na história universal, na história e na mitologia, nós temos exemplos de como essas pestes assolam a humanidade. Aqui à esquerda, nós temos uma ilustração que mostra um episódio da Ilíada, em que o sacerdote
sacerdote Crisias vai pedir a Agamenon que liberte a sua filha, que foi a prisioneira e era escrava dele. Agamenon negou-se, então o sacerdote pede que Apolo, aqui representado aqui no canto à direita, enviasse uma praga para os exércitos dos gregos. E outra obra aqui interessante, essa aqui de inspiração bíblica, é A Peste de Asdod, de Nicolas Poussin, encontrada no Museu do Louvre. Pronto. Agora, vamos ver quais foram as epidemias disseminadas aqui. A tuberculose foi uma delas. Um dos primeiros tuberculosos que por aqui aportou foi o jesuíta Manuel de Nóbrega, que, ao realizar sua missão evangelizadora, disseminou o bacilo de Koch entre as populações indígenas. O jesuíta José de Anchieta também foi tuberculoso, embora a documentação existente sobre a sua moléstia não seja tão exuberante quanto a de Nóbrega. Isso aqui é um fato histórico muito comum quando duas populações humanas estão isoladas há muito tempo. Os europeus já tinham anticorpos para se proteger de várias enfermidades. Já os nossos indígenas aqui não tinham. E isso foi a disseminação de epidemias. Agora, essa doença, infelizmente, foi muito comum, não só aqui no Brasil colônia, mas também no Brasil império, certo? A varíola. E a varíola está aqui na humanidade há séculos, há quase milênios. Pesquisas realizadas há uns anos especulam que ela esteja em circulação há mais de 20 mil anos. Agora, por que eu coloquei essa cena aqui? Isso aqui é um relevo em uma tumba egípcia, mostrando o faraó indo para o combate, representando a Batalha de Kadesh. É uma das primeiras batalhas sobre as quais nós temos alguma documentação. Tanto as fontes egípcias quanto as fontes dos hititas relata que o egípcio foi vencedor ou o hitita foi vencedor. Depende da fonte. É mais provável que não tenha tido nenhum vencedor, fizeram um tratado, um armistício, e aí deram fim à guerra. Mas por que isso é importante? Porque, de acordo com alguns estudiosos, foi disseminada uma epidemia de varíola entre os hititas, através de prisioneiros de guerra egípcios. Os hititas não tinham tido nenhum contato com a enfermidade antes, não tinham os anticorpos, então o império foi dizimado. Olha só, também temos relato da varíola em textos chineses, e até mostra aqui nessa ilustração um processo de variolação. Olhem só em que consistia. A pessoa pegava esse grande tubo, utilizava feridas de um paciente contaminado, e aí colocava em uma pessoa para fazer uma espécie de imunização bastante primitiva. Mas para a época já seria um avanço. Eles entenderem que esse é o processo de criação das vacinas, através de células com o vírus inativado. É claro que isso aqui causava também muitos problemas, porque boa parte da população das pessoas que eram inoculadas não conseguia obter a imunidade. Era só uma pequena parcela que acabava tendo a imunidade. Isso prosseguiu, aqui a gente já está mais ou menos no século XVIII, com Edward Jenner. Esse aqui foi o médico que percebeu esta vinculação entre o uso dos anticorpos
e utilizou uma inoculação feita com base em vacas. Daí vem a palavra vacina. Percebeu que as mulheres que ordenhavam certas vacas conseguiam obter a imunidade. Aí ele pensou, então, vou isolar essa substância, criar substâncias para inocular as pessoas e elas obter, e isso vai, o organismo vai reagir e criar uma imunidade natural. Por isso que ele é considerado como o pai da imunologia. Agora, o que fala aqui a obra básica da nossa pesquisa sobre a varíola? Ela foi provavelmente trazida por escravos africanos, tornando-se a principal causa de morte no Brasil colônia. Nos surtos epidêmicos, quase nada podia ser feito por médicos e curandeiros, que apenas isolavam os doentes, deixando-os muitas vezes morrerem à míngua. Agora, o que mais acontecia aqui também no Brasil colônia era o curandeirismo. Essa ideia baseada em uma medicina mais primitiva, uma medicina mais com base em observações de um povo que vai de tradição a tradição, transmitida oralmente, mas sem um método científico rigoroso para comprovar que aquele tratamento é eficaz. Olhem só o que diz aqui. Desse mundo no qual, como vimos, praticamente não havia médicos, as curandeiras e benzedeiras recebiam a estima e o respeito do povo. Isso aqui ainda é comum no interior aqui do estado. A gente vai, não, aquela é a casa da benzedeira, é a casa da pessoa que faz aqui que reza quando a gente está doente. Então, conjurando os espíritos com suas palavras e ervas mágicas, suas orações e adivinhações, para afastar entidades malévolas, elas curavam todos os males. É claro, os regulamentos sanitários vetavam aos leigos o exercício da medicina. Mas no Brasil colônia não tinha como haver uma fiscalização, então as pessoas recorriam mesmo aos curandeiros. Como nós falamos anteriormente, nós tínhamos apenas 6 médicos para cobrir 5 estados. 5 territórios correspondiam aos estados atuais. O que é que trata o Código Penal aqui sobre curandeirismo? Ele é um tipo penal, Então, exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando, aplicando qualquer substância, usando gestos, palavras, fazendo diagnósticos. Detenção de 6 meses a 2 anos, uma pena baixa. Se um bom advogado coloca isso aqui até para substituir a pena. Mas, como não havia uma saúde pública eficaz, as pessoas que não tinham posses, que não tinham poder aquisitivo, elas iam para as santas casas de misericórdia. Ficavam à mercê da caridade pública, à mercê da igreja. Então, não havia hospitais, a não ser as santas casas de misericórdia e as enfermarias mantidas pelos jesuítas. A instituição depois gerou a Confraria de Nossa Senhora da Misericórdia, foi criada em 1498 em Lisboa, pelo Frei Miguel de Contreiras, com o apoio da rainha Leonor de Lancaster. Havia 8 filiais em Portugal e 2 na ilha de Madeira. Inicialmente alimentavam os famintos, assistiam os enfermos, consolavam e educavam os enjeitados e sepultavam os mortos. E posteriormente passou a prestar assistência aos recém-nascidos na Roda dos Expostos. Vou mostrar para vocês o que é esta roda. Olhem só, na Santa Casa de Misericórdia, na Bahia, ainda tem esta Roda dos Expostos. Como é que ela funcionava? Uma pessoa que não queria cuidar de uma criança, engravidou, teve a criança, não tinha condições de criar, era filho de uma relação de adultério, de incesto, o que fosse. Então, ela levava até a Santa Casa, tinha essa roda
lá, a mulher colocava a criança lá, quando no outro dia de manhã, uma freira girava essa roda e lá estaria a criança. E aí, as freiras iam cuidar dela e certamente ia ter uma vida religiosa, ia ser freira também. Agora, mais informação aqui sobre as Santas Casas. São quase tão antigas quanto o Brasil, pois aqui chegaram em 1539. Desempenharam um papel importante no atendimento aos enfermos, dos navios e moradores da colônia. A primeira foi instalada em Olinda e depois instaladas em Santos, Vitória, Salvador, São Paulo, Rio, João Pessoa, Belém e São Luís. É importante frisar que as Santas Casas se anteciparam às atividades estatais de assistência à saúde. Agora, aqui a gente já está entrando no fim do Brasil Colônia e o começo do Brasil Império. Dom João VI fugindo da invasão napoleônica. Eu gosto de dizer que João VI é uma figura muito mal interpretada aqui pela história e pela mídia. Em praticamente todo filme, toda série que tem Dom João VI, ele é visto como um bufão, como um covarde, que só pensa em comer, em beber. Mas não é bem assim, o homem é inteligente, ele conseguiu, pra vocês terem uma ideia, ele conseguiu enrolar Napoleão durante anos. Napoleão levou anos para descobrir que ele estava fazendo comércio com a Inglaterra. E quando chegou aqui, ele fomentou a nossa cultura, a arte. Então, quando o Dom João VI chegou aqui, foi o começo do fim para o Brasil Colônia e o surgimento do Brasil Império. Tem a famosa frase que ele diz a Dom Pedro I, que se esta terra há de se tornar independente, que seja pelas suas mãos, e não de qualquer um desses aventureiros. Mas agora, sobre a saúde pública aqui no Brasil, o que é relevante falarmos sobre Dom João VI? A vacina antivaríola, usada no Brasil desde 1805, ganhou maior difusão. Então, olha só, o Dom João VI ele perdeu 2 irmãos e um filho acometido pela doença. Então, ele criou, em 1811, a Junta Vacínica da Corte, para implementar a vacinação no país. Já na década de 20, havia institutos vacínicos em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Em 1831, a Junta Vacínica passou a chamar-se Junta Central da Vacinação. E em 1829 é criada a Academia Nacional de Medicina. Esta aqui é a primeira faculdade de medicina do Brasil, lá na Bahia, criada na época por Dom João VI. Vamos ver aqui. Logo após sua chegada a Salvador, ele cria a primeira faculdade de medicina do Brasil, inaugurada com o nome de Escola de Cirurgia da Bahia, que ocupava o prédio do Hospital Militar, que ficava nas dependências do Colégio dos Jesuítas, no Terreiro de Jesus. Posteriormente, foi transformada em Academia Médico-Cirúrgica, ganhando em 1932 a denominação de Faculdade de Medicina da Bahia. No dia 5 de novembro, Dom João VI criou a Faculdade de Medicina do Rio, com o nome de Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina. Agora, passamos mais uma fase aqui da história do Brasil. O Brasil tornou-se independente de Portugal. Olhem só, 1825, viu? Não foi 1822. Não houve nenhuma mágica para que o Dom Pedro I desse o seu grito da independência e o Brasil se tornar independente. Não foi. Foi guerra civil de 1863. Alô? Alô? Estão ouvindo? Alguém que ligou o som, mas eu já desliguei. Pode continuar. Assim, de 1822 a 1825 foi guerra civil aqui,
com direito a mercenários, com direito a brasileiro matando brasileiro. Não foi, a independência brasileira não foi por passe de mágica. Agora, nessa época, século XIX, houve vários avanços para a medicina, especialmente com essas pessoas que vamos mostrar aqui. Florence Nightingale, a primeira enfermeira da história, digamos assim, praticamente a criadora da enfermagem, como conhecemos, uma figura histórica muito importante, participou ativamente também até de guerras, ela foi como enfermeira para a Guerra da Crimeia e publicou as primeiras obras sobre a enfermagem. Nessa época temos os estudos do médico e psiquiatra e criminalista Cesare Lombroso. É claro que as ideias dele hoje são bastante debatidas. Há pessoas que querem que ele nem seja mais estudado. É aquilo que eu sempre falo. As pessoas interpretam um personagem histórico com a ética, a moral atual. Ele é considerado como o pai da criminalística, mas para alguns ele era racista, ele falava coisas que desagradam alguns grupos. E algo interessante também na época dele é que surgiu um interesse muito frequente pela frenologia, o estudo do crânio do ser humano, e através desse estudo o médico ia dizer qual era a doença, dizer se tinha possibilidade de ter uma doença no futuro, achavam que o crânio poderia dizer sobre a sua personalidade. Lombroso acreditava que pessoas com um crânio de algum formato eram criminosos mais adeptos à fraude, os homicidas tinham uma outra espécie de corpo, de crânio. São ideias bastante bizarras para os dias atuais, mas foi o começo. Foi o começo do estudo da criminologia. John Snow, considerado o pai da epidemiologia, responsável por conter um surto de cólera que estava assolando Londres. Os médicos da época estavam muito adeptos, muito entusiastas da teoria do miasma, uma teoria que vinha desde a época dos gregos, desde Hipócrates, que as doenças seriam transmitidas pelo ar, por um miasma. Daí vem essa palavra grega que significa poluição. Mas John Snow fez as pesquisas dele e concluiu que tudo vinha desse poço aqui que estava contaminado. Até hoje ele está lá e é um ponto de visitação turística. Aqui uma informação sobre a teoria miasmática. Fala que a origem das doenças se daria a partir de má qualidade do ar, oriunda da putrefação de corpos humanos e de animais e da decomposição de plantas. Além disso, os miasmas emanavam dos dejetos dos doentes, de pântanos e lodos. A malária, por exemplo, olha só, a etimologia dela, a mais aceita, é que vem de mal e ar. Um mal que é transmitido pelo ar. O que mais aconteceu aqui no Brasil Império? Várias epidemias. Febre amarela, febre tifoide, varíola, sarampo. Em 1849, uma forte epidemia de febre amarela matou mais de 4.000 pessoas no Rio de Janeiro. Esse episódio desencadeou a necessidade de reorganização da higiene pública no país. Em 1850, o governo imperial solicitou à Academia de Medicina um plano para barrar a febre amarela, o qual foi elaborado tendo por base os princípios da polícia médica, ou seja, a criação de um órgão para dirigir as ações de controle de saúde. Em setembro de 1851, a Junta de Higiene Pública foi transformada em Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de controlar o exercício da medicina, inspecionar vacinação, alimentos, farmácia,
foi o começo da vigilância sanitária. Agora, esse aqui também é uma obra de arte bastante interessante. É uma pena que o original se perdeu, que mostra nosso imperador, Dom Pedro II, visitando doentes. Uma obra de François-René Moreau. Algo interessante também que eu vou trazer aqui para vocês é que o Brasil Império foi a primeira vez que surgiu legislação para regular casos de aborto. Olhem só, que aqui estava tratado como infanticídio. Nós temos aqui matar um recém-nascido, detenção de 3 a 12 anos. A mãe matar o recém-nascido para ocultar sua desonra, 1 a 3 anos. Agora vem a legislação relacionada a aborto. Ocasionar aborto por qualquer meio empregado no interior ou exteriormente com consentimento da mulher pejada, que é um termo bem, bem arcaico. Significa a mulher grávida. Fornecer com consentimento de causas drogas ou quaisquer meios para produzir o aborto, ainda que este não se verifique. Foi o começo da legislação contra aborto aqui no Brasil. Agora, outra doença também que assolou o Brasil na época do Brasil Império foi a tuberculose. Em 1859, ela passou a ser apresentada na estatística mortuária, tendo início, então, sua menção nos trabalhos bioestatísticos do país. Em 1876, por meio do decreto 6387, os serviços sanitários em diversas cidades do Império foram reorganizados. Nessa época, nós também temos um destaque aqui bem relevante para vocês, foi o Dr. James Sims. É considerado como o pai da ginecologia, mas a sua obra também está sob ataque. Está sendo muito debatida. Até o local onde ele foi enterrado sofreu umas pichações, uns vandalismos, porque ele teve descobertas muito importantes para a ginecologia, é o pai da ginecologia, como a criação do fórceps, é a criação dele, mas ele fazia experimentos com escravas. Então, isso fez com que as pessoas o julgassem hoje. Então, é muito debatido isso. Ele foi um herói ou foi um vilão? Nessa época do Império, nós também temos um outro, aqui no Ceará, o doutor Rodolfo Teófilo. Não era médico, não era, diga-se de passagem, ele era farmacêutico, mas ele tinha um conhecimento assim impressionante. Era farmacêutico, escritor, poeta, foi responsável por um movimento literário também, e atuou um dos episódios mais tristes da história cearense, que foi a epidemia de varíola, que aconteceu aqui no estado. Uma curiosidade para vocês também, que ele é o criador da cajuína, que ele chamou na época de champanhe de caju. Olhem só o que aconteceu aqui. Nesta obra de Lira Neto, chamada Poder e a Peste, A Vida de Rodolfo Teófilo, há algumas descrições do que aconteceu aqui. O mais triste é o Dia dos Mil Mortos. Olhem só. Naquele 10 de dezembro, foram contratados 64 dos próprios retirantes para trabalharem como coveiros, e não foram suficientes para a carga de trabalho. Centenas de corpos permaneceram insepultos, aguardando o dia seguinte para irem às covas. Isso aqui, além da epidemia, também foi agravado por uma seca muito forte que aconteceu aqui no estado. Mais uma descrição. Os corpos que chegavam iam sendo empilhados, novas covas abertas. A diária e a ração dos coveiros teve que ser dobrada pelo governo.
já que 12 deles haviam faltado ao serviço, também derrubados pela doença. Ao final daquele dia 10 de dezembro, quando os enterradores largaram o serviço completamente estropiados pelo cansaço, faltavam ainda 238 cadáveres para sepultar. E ninguém tinha forças para mais nada, e deixaram o resto do trabalho para o outro dia. Pronto, agora a gente já está chegando aqui no Brasil República. Houve o golpe de Estado, em que a família imperial foi exilada. Dom Pedro II morre poucos anos depois no exílio na França. E o Brasil deixa de ser um império e passa a ser uma república. Nessa época nós temos sanitaristas de respeito, de renome, como Oswaldo Cruz, pioneiro nos estudos das moléstias tropicais na medicina experimental no Brasil. Ele fez uns experimentos até com ele mesmo para comprovar que a doença que ele estava investigando era transmitida por mosquitos e não pelo ar, como se acreditava. Mesma ideia da teoria do miasma. Nessa época também um evento marcante foi a revolta da vacina. A população revoltou-se com a vacinação forçada. Também havia um tabu em relação a mulheres, porque não informaram a população, não falaram como é que ia ser a vacinação, e as mulheres precisavam levantar a manga para receberem a vacina. Naquela época era uma afronta, as mulheres andavam de vestido, acharam que você está fazendo e a honra das mulheres. E a própria população desconfiava da inoculação. Os historiadores acreditam que não teve uma campanha eficaz para explicar o que é para a população que era a vacina. A população pobre, ignorante, revoltou-se. Agora, outro sanitarista da época, aqui, começou seus estudos, Emílio Ribas. Aqui algumas informações sobre ele, vou pular um pouquinho para... Então, ele formou-se com raiz e mérito no ano de 1887 e foi o responsável por combater grandes epidemias no interior do estado. E um ano depois, foi nomeado diretor do Serviço Sanitário de São Paulo. E graças ao seu grande esforço, ele conseguiu acabar com um grande surto de febre amarela que atacou a cidade. No começo do século XX foi iniciado o combate efetivo à febre amarela com Oswaldo Cruz e Emílio Ribas, que o governo conseguiu conter o avanço da febre amarela, da varíola, febre tifoide, entre outras. Aqui teve políticas públicas responsáveis que conseguiram conter a epidemia. Aqui uma foto do hospital em homenagem ao Dr. Emílio Ribas. Aqui eu acho que é da década de... Essa foto da década de 20, eu acho, depois eu vou olhar. Aqui nós temos uma descrição da experiência de Emílio Ribas. Olhem só o que ele fez. Acreditava que fosse a picada de mosquitos. Ele se trancou em uma sala com uns voluntários e deixou que os mosquitos contaminassem e picassem. Olhem só, tem que ter muita coragem para fazer isso. E, ao mesmo tempo, em outra sala, fez voluntários dormirem vestindo camisas de doentes de febre amarela, suja de urina e vômito. Olhem só, a conclusão que ele teve é que essas pessoas que, mesmo em contato com urina e vômito, não contraíram a doença. Já ele, que esteve em contato com os mosquitos, ele foi contaminado. Por sorte, ele conseguiu vencer a doença. Também nessa época, na República Velha, mais ou menos na década de 10, década de 20, começam as ligas de combate à tuberculose. Interessante essa gravura aqui, uma enfermeira vestida assim a caráter e com asas de anjos. Aqui é o almanaque com a grafia antiga e aqui é a Liga Brasileira contra a Tuberculose. O grande mérito das ligas do Brasil foi a obtenção de uma interação eficaz com o Estado,
mostrando as causas sociais que geravam a doença e os altos custos para a implementação de medidas de controle, e constatando ainda que somente com a intervenção do Estado seria possível enfrentar com êxito a tuberculose. Nessa época aqui, no começo do século XX, também tivemos surtos de peste bubônica e o começo de a criação de duas instituições bastante importantes. O Instituto Soroterápico Federal, mais tarde foi batizado de Instituto Oswaldo Cruz, e o Instituto Butantan. Naquela época predominou também o modelo campanista, baseado em campanhas sanitárias para conter todas estas enfermidades. Foi o modelo que predominou aqui no Brasil até a década de 60. Agora, aqui, em 1918, é um dos fatos históricos mais tristes dessa história da medicina, contada pelas doenças, é a gripe espanhola. O mundo tinha acabado de passar por uma gripe, por uma guerra mundial. O Brasil participou também, mas pouco tempo depois, surgiu uma pandemia que ninguém soube, até hoje não se sabe ao certo qual foi a causa. Há alguns que falam que a primeira pessoa, o paciente zero, foi um fuzileiro americano. Outros dizem que começou na China. Outros falam que foi ninguém sabe ao certo. Mas ela, em pouco tempo, chegou em todos os continentes, inclusive aqui no Brasil, vitimando até o nosso presidente na época, Campos Salles. Quais eram seus sintomas? Dor de cabeça, insônia, febre de 38 graus, dificuldade para respirar, falta de ar, pneumonia, dor abdominal, nefrite, vou ler só alguns, tá? Agora, não há dados confiáveis para falar quantas pessoas faleceram. Naquela época, as estatísticas não são muito confiáveis, mas especula-se que entre 20 a 40 milhões, chegando a 50 ou até 100 milhões, em pouco mais de 2 anos que durou a peste. Olhem só, para ter uma ideia, isso significa que a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, tem número de cadáveres estimado entre 10 e 20 milhões em 4 anos. A pandemia de gripe espanhola matou mais que a guerra. Esse termo espanhola tem a ver porque a Espanha foi neutra durante a guerra. Então, como não havia censura, a informação confiável que chegava até as pessoas vinha da Espanha. E aí, por uma ironia, acabou que a enfermidade ficou conhecida como gripe espanhola, mas a sua origem não foi na Espanha. Como é que ele chegou aqui no Brasil? Gente, fui tirar, acabei, pronto. Ela chegou ao Brasil em setembro de 18, quando o navio inglês Demerara, oriundo de Lisboa, passou pelos portos de Recife, Salvador e Rio. Em 23 de setembro, surgiu a notícia de 55 marinheiros brasileiros acometidos por dengue, ou uma espécie de tifo, assim ficou conhecido na época. O contágio levou a epidemia a se espalhar pelas regiões portuárias, e em poucas semanas surgiram novos casos em outras cidades do Nordeste e em São Paulo. Vamos ver como é que o Brasil foi afetado. Foram mais de 35 mil mortes em todo o Brasil. É claro que isso aqui é relevante, já tendo em consideração a população da época. E se fosse nos dias de hoje, tendo em vista que a gripe espanhola tinha uma mortalidade muito alta, teria sido uma catástrofe aqui no Brasil. Em 2 meses faleceram cerca de 12 mil pessoas, cerca de 1/3 do total registrado no país, para uma população de quase 1 milhão de habitantes. Aqui no Rio, claro, Rio de Janeiro.
O momento crítico deu-se em meados de outubro, quando a Diretoria-Geral de Saúde Pública, através de seu titular, Carlos Saigro, admitiu a impossibilidade de a gripe ser controlada. A cidade estava parada, colégios, quartéis, fábricas interromperam suas atividades, falta de alimentos, leitos, foi um caos. Isso aqui é um discurso que fez o deputado Cruz Jobim no Senado. Olhem só o que ele fala que estava acontecendo naquela época. O povo se lança nas mãos do charlatanismo e recorre a geropigas, bebidas à base de aguardente, perigosas que nos vêm do estrangeiro em quantidade enorme. Velhacos estrangeiros e médicos que parecem ignorar completamente a matéria médica, abusam da credulidade, da ignorância do nosso povo, com promessas pomposas e enganadoras, ocasionando a desgraça das famílias e muitas vezes a morte. O governo parece que gosta disso, porque aumenta muito as rendas da alfândega, e os que vendem tais drogas nos armarinhos pedem por elas um despropósito. A arte farmacêutica é uma arte muito importante, muito útil. Matá-la deste modo é um crime. Agora, para vocês verem que isso aqui é tipo do ser humano, não só do brasileiro. Mas houve uma notícia falsa, um boato, dizendo que as pessoas estavam tomando nas santas casas, nos hospitais, um tal de chá da meia-noite. Achavam que os médicos e enfermeiros estavam dando esse chá para as pessoas falecerem e assim cederem o leito a alguém que tivesse chance de sobrevida. Olhem só, essa notícia se espalhou e acabou, alguns anos, finda a peste, eles criaram o bloco do chá da meia-noite. Foi bloco de carnaval. Agora, para vocês verem também que o brasileiro brinca com tudo, até a Carmen Miranda entrou na história e criou e cantou esta canção bem divertida, chamada E o Mundo Não Se Acabou. Não vou cantar aqui, eu não sou nenhuma Carmen Miranda. Agora, por último aqui, vamos ver como é que foi a saúde pública na era Vargas. Houve a Revolução de 30, Vargas foi alçado ao cargo de presidente, passou a governar por meio de decretos, e interessante que ele fez aqui, tanto no âmbito da saúde pública, quanto como da educação, em que foram realizadas reformas nas áreas de saúde, educação, e foi instalado um próprio ministério para cada uma delas, o Ministério da Educação e Saúde Pública. E a partir de então começou a ser feita uma reforma total nos serviços sanitários aqui do Brasil. Pronto, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui está meu contato, caso queiram tirar alguma dúvida, conversar, né? Sabem que estou também à disposição para atuar como professor de idiomas clássicos. Aproveitar também a oportunidade de convidar vocês para a palestra que vai acontecer na Faculdade Católica, na próxima semana. Vamos ter uma palestra sobre finanças, sobre crises financeiras, fazer um estudo de como ocorreram as crises, como a gente pode ter um portfólio de investimentos para proteger quando uma crise econômica aparecer. Então, muito obrigado. Vamos deixar agora aberto para dúvidas. Eu posso Muito sair obrigado. Posso Muito sair? obrigado, professor. Pode. Muito obrigado, professor André. Muito interessante a sua palestra. Você, na verdade, conseguiu, nessas poucas, talvez nem menos de uma hora, dar uma avaliação de todas as fases principais do tempo colonial, do Império, da República Velha
e da época Vargas. Uma das coisas que eu queria ressaltar, depois eu vou passar a palavra para outras pessoas, é em relação ao tratamento, às vezes, da sangria, dos purgativos e falando dos barbeiros. Nós queremos dizer o seguinte, que a sangria ainda hoje é usada. Paciente portador de hemocromatose, assim, faz sangria. Então, é ainda muito resolutiva nessas patologias quando é o excesso de ferro de caráter genético. Então, você está vendo que naquela época já se usava as sangrias e até hoje permanece esta metodologia de terapêutica muito interessante. Meu amigo, sem dúvida, você mostrou os principais importâncias que essas fases do Brasil, tanto colonial como do Império, da República Velha e da época Vargas, das grandes epidemias, dedilhou muito bem o que o Brasil, na verdade, passou e como, mesmo não tendo grandes recursos, foi, sem dúvida, uma verdade de epidemias com difícil resolução. Em relação à gripe espanhola, eu tive uma minha tia, na época, que também faleceu na Itália, era irmã da minha mãe. E foi um desastre, porque o mundo não estava preparado, como foi dito. Logo no fim da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. Bom, eu vou passar agora a palavra, deixo a palavra facultada para os nossos acadêmicos, para perguntas, ou então para algumas observações que os nossos confrades e confreiras queiram fazer. A palavra está facultada, pessoal. Professor André, Sim. Janedes, eu ando nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho me empenhado muito no estudo da Idade Média, sabe? Tenho descoberto as maravilhas da Idade Média que os meus professores secundários me enrolaram, sabe? Me ensinaram errado. Então, eu tenho mergulhado muito nisso, e uma das coisas que eu tenho pontuado muito nesse estudo é a questão das doenças, das terapêuticas principiantes, né, que praticamente não existia quase nada na época, mas que isso me faz muito pontuar o meu estudo em torno da contribuição da Igreja Católica em torno das vilas de então, dos últimos, durante a Idade Média e até mesmo até o século XVIII, eu diria. A contribuição da Igreja Católica no socorro, né? No socorro aos abandonados, doentes das épocas, né? Então, isso é uma coisa muito comovente para mim. E eu vou falar de uma doença, rapidamente, pedir sua opinião, você não tratou dela, você não mencionou a ela, porque eu, nesse momento, estou no meio de um livro chamado Damião, o Leproso, de Johnny Feld. Sim. Né? Aí, e eu estou muito sensibilizado em relação a essa minha leitura atual, né? Eu vivo permanentemente lendo sobre isso. E eu não vi você se mencionar nada a respeito da lepra, então eu queria lhe perguntar se você tem alguma coisa a acrescentar em relação a essa relação histórica, né, das doenças na história do Brasil. Pelo que eu não conheço muito a história da lepra aqui no Brasil, mas ela foi também frequente. As pessoas eram só, às vezes, até enxotadas da sociedade. Havia essa ideia do leproso, a hanseníase. É uma doença que tem a origem remota, até há referências bíblicas a ela. Mas, sinceramente, para falar a verdade, nos textos que eu tenho aqui, poucos mencionam a lepra assim. Eu até gostaria de conhecer essa obra. Como é mesmo o nome?
Damião, né? O Damião, o leproso, Damião em português, Damiano, o leproso, é um belga nascido em 1840, que tornou-se sacerdote católico aos 23 anos e voluntariamente foi para o arquipélago do Havaí e depois de perambular em algumas ilhotas daquela, acabou voluntariamente se oferecendo para viver até morrer, né? Porque quem ia para aquela ilha não tinha solução, chamada de Mikolai, a ilha de Mikolai, onde era uma espécie de depósito de leprosos. Todos os leprosos daquelas ilhas eram mandados para essa região. Era um local que é absolutamente inacessível pela terra, né? Você chegava pelo mar em escunas e tinham grandes paredões que não era possível nem fugir de lá. E ele resolveu se enterrar em vida nessa ilhota, né, para poder, já que ele não podia salvar o corpo desses homens, dessas mulheres, para tentar salvar a alma deles. E até onde eu tenho caminhado na leitura, eu devo estar em 60% a 70% da leitura, com certeza ele salvou muitas almas, sabe? A dele, então, nem se fala, né? Que ele acabou no final, eu não cheguei nesse ponto ainda, mas eu sei que ele acabou sendo contaminado, acabou adoecendo e acabou morrendo de lepra. Chama-se Damião Leproso, de John Ferrer. Ele é belga de origem e eu recomendo demais essa leitura. Assim que acabar eu fico inquieto quando eu estou lendo, né? Assim que acabar essa nossa belíssima reunião aqui, eu corro para pegar o livro, né? Eu quero, por toda essa semana, acabá-lo. Mas eu recomendo demais, recomendo demais. Esse autor, ele é o pai daquela famosa, isso está mais ao alcance da nossa contemporaneidade, é pai daquela atriz americana muito famosa chamada Mia Farrow. Né? Sim, Pai dela, ele acabou visitando essa ilha no final da vida dele, né? E aí captou várias informações e ele escreveu esse livro maravilhoso, sabe? Muito bom. Eu desejaria falar, João Martins. Então você está com a palavra, né, Roberto? Posso? Sim, eu posso falar agora? Não, sim, à vontade. Bom, primeiro eu quero louvar a bela e elegante apresentação do Flávio Leitão em relação ao conferencista. Depois, é muito compreensível que um tema tão vasto como esse, o conferencista teve que lançar, como se diz, uns headlights sobre diversas épocas. Eu, particularmente, gostei muito de você incluir Oswaldo Cruz, claro, e o Emílio Ribas, porque eu acho, primeiro porque eu sou assim uma espécie assim de um grande louvador do laboratório Emílio Ribas aqui em Fortaleza. Estou vendo aqui a doutora Zélia Petrolli assistindo. E é um grande homem que nós pouco conhecemos. Uma conferência desta serve para alertar. Por exemplo, eu vou querer saber mais do Emílio Ribas, homem pesquisador, corajoso, homem bonito, elegante, distinto, que expôs sua vida como todos os outros. Depois eu queria dizer um pouco sobre a lepra que o Janeto citou. Eu sou de Ipu. Ipu existe a família Magalhães Martins. Existe um livro cujo prefácio de Dom Helder Câmara, intitulado Do Outro Lado da Fronteira. A história, eu conheci, por exemplo, uma irmã dele, Dona Luizinha, comadre do meu pai, Luizinha Martins, que esse cidadão jovem recebeu o diagnóstico da lepra e foi para Curupaiti, no Rio de Janeiro, e escreveu esse livro fantástico chamado Do Outro Lado da Fronteira. E um primo meu, que é sobrinho dele, o foi visitar algumas vezes. Quer dizer, era realmente um degradado, eram os degredados filhos de Eva, os leprosos. E a lepra é o que é que ela dá uma arterite.
Provavelmente, as chagas de São Francisco foram, provavelmente, arterite com necrose. Alguns escritores de São Francisco dizem isto. Bom, eu também queria louvar a ênfase que o nosso professor Bastos deu ao nosso grande Rodolfo Teófilo, que ele era filho de pais cearenses na Bahia, e o pai morreu, era médico o pai. Ele queria ser médico, mas com a morte do pai isso foi inviabilizado. Eu sou contra a mudança de um bairro tão bonito como é Porangabuçu, ou Parangabuçu, muito eufônico, para Rodolfo Teófilo. Mas quando eu adentrei, quando eu li o livro dele, A Fome, reeditado, eu achei que valeu. Valeu. Nós devemos também nos inclinar no conhecimento desse valoroso Rodolfo Teófilo, que teve a perseguição do governo do estado do Ceará, enquanto o Rio de Janeiro deu todo o apoio a Oswaldo Cruz. Aqui ele foi combatido pelo governador Accioli. Tem nada a ver com o nosso Accioli, colega da faculdade, mas era um perverso ditador. Aliás, eu estou usando um pleonasmo. Todo ditador é perverso. E parabéns, eu gosto muito de você, eu admiro muito a sua cultura. Você é uma pessoa fora do comum. Fora do comum. Portanto, para nós, você é uma preciosidade, viu, Bastos, filho do Marcelo. Obrigado. Queria fazer também mais um comentário, um pouco pertinente ao André, também, né? Primeiro, eu quero dizer, né, sem contrapor, mas apenas como forma de reflexão, que eu não concordo com os historiadores que culpabilizam arterites pelos estigmas de São Francisco. Os estigmas de diversos santos da Igreja Católica, em particular os dois mais proeminentes estigmatizados, que são São Francisco e, mais recentemente, o Padre Pio de Pietrelcina, eu acho que são manifestações transcendentais, absolutamente não explicadas pelo conhecimento humano, pela ciência humana. Tenho absoluta convicção disso. Em segundo lugar, eu me esqueci de fazer isso, André, também me solidarizar com os colegas que já falaram pela beleza de apresentação que você fez, mas eu queria fazer uma pequena observação. É provável que seja até pouco pertinente, sabe? Mas meu coração está pedindo, eu vou fazer. Você é um homem brilhante, sabe? Você é um homem brilhante. Isso nós já sabemos a todo momento. E como brilhante que é, você é muito louvado, você é muito elogiado. É onde você anda, não é só aqui na Academia Ciência e Medicina, não. Então, eu queria só te chamar a atenção, te alertar para você ter muito cuidado, sabe, com a vaidade, viu? Com o orgulho, com a soberba, com a vanglória, muito cuidado, porque isso pode fazer muito mal à sua alma, viu? Claro. Então, tome isso apenas como uma homenagem, como honra, como alegria nossa de tê-lo tão brilhante próximo da gente. Eu, em particular, sou suspeitíssimo disso, né? Porque eu sou colega de turma de seu pai, a quem eu estimo muito, e por isso eu gostaria muito de deixar pontuado esse alerta, né? Para que você cuide da sua alma, cuidado com os nossos louvores, tá certo? Isso é muito importante, viu? Muito importante mesmo. Mas já que eu estou com a palavra, eu queria fazer duas menções. Uma é em relação eu recebi, uma hora antes da nossa reunião, eu recebi uma comunicação do nosso tão presente, por isso que eu tenho que justificar, acadêmico Henrique Leal, que pede desculpas pela ausência por conta de estar se sentindo com infecção respiratória, com alguns sintomas agudos e estava sem condições clínicas de estar presente. Mas nada de grave. E, finalmente, mas isso não tira dos outros a palavra em aberta,
Eu quero aqui fazer as vezes do nosso presidente Pedro Henrique, que tem pedido que nessas reuniões virtuais nós deixemos para poder aprovar a ata da reunião anterior, sempre no final, onde supostamente terá o maior número de pessoas presentes. Então, a palavra continua aberta, mas antes de nós fecharmos a reunião, nós vamos colocar a ata em votação, a ata da última reunião, que certamente todos já conhecem, porque foi oportunamente colocada online para os nossos e-mails. Ok, então a palavra está franqueada. Mas muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado por tudo. Eu queria fazer só um pequeno comentário. Quando se falou na tuberculose na época do Império, a tuberculose ela teve uma imersão tão grande que foi um fruto de ideias para os grandes compositores de ópera, tanto o Verdi como o Puccini, etc., quando eles inseriram dentro desta ópera a morte por tuberculose, na Bohème e na Traviata. Então, vocês veem que como é importante, né, a sequência das doenças com a música, as doenças com o que foi abordado agora pelo nosso conferencista. Era só esse adendo que eu queria fazer. Muito obrigado. Eu gostaria... Marcelo está pedindo a palavra. Eu queria me Marcelo, há manifestar. muito tempo, está pedindo a palavra. Tá, obrigado. Ainda bem que a apresentação foi de forma remota. Eu estava preocupado. Ontem eu passei por um procedimento cirúrgico, uma remoção de um enxerto ósseo de seio maxilar, né, que era para ficar na maxila e caiu, foi no seio da face. E eu estaria sem condição de sair de casa. A minha alta estava prevista para hoje e, por conta da Covid, o colega antecipou a minha saída. E eu estou bem, estou recuperando rapidamente. Eu tinha já visto essa apresentação dele, os slides, né? Ele encurtou, ele chegava até os dias atuais, falava de plano de saúde, assistência suplementar, as doenças atuais, mas eu pedi que eram quase 80 slides, ele terminou deixando 56. Pela extensão do que é falar a história do Brasil contado por doença, ele teria que realmente selecionar os tópicos. Então, ficou ao largo o Carlos Chagas, não deu para não ficar muito estendido, o Carlos Chagas não entrou, que realmente é um nome que se ombreia a Oswaldo Cruz, a Emílio Rivas, e que foi muito prejudicado e perseguido pelos seus desafetos intelectuais, digamos assim, quando a ele subtraiu o direito natural que ele teria de ter sido aquinhoado com o Prêmio Nobel de Medicina. O Carlos Chagas é o único brasileiro que está presente na maior obra, chama Os Desafios da Epidemiologia, que reúne várias centenas de trabalhos científicos, começando com Hipócrates. O que foi importante da epidemiologia, desde Hipócrates até a última centúria, né, até o século XX, está reunido nesse livro. E Carlos Chagas ele se apresenta com 3 trabalhos, que é uma coisa inusitada. Quem está lá presente também é Richard Doll. E aí os grandes nomes da história da humanidade, da história da medicina, com suas obras que foram estelares ou solares para o conhecimento médico, estão reunidos nessa obra de vigor que foi publicado pela Organização Pan-Americana da Saúde. Você vai chegar e ter a felicidade de encontrar alguém que você conheceu, como o Sir Richard Doll, que tem 2 trabalhos dele, as famosas pesquisas sobre câncer de pulmão e o hábito de fumar. Tanto o estudo de caso controle como o estudo de coorte estão nessa obra singular. O Sr. Richard Doll, era um amigo particular, muito próximo do professor Haroldo Joaçaba.
e eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele esteve no Ceará, nas 2 vezes aqui, e quando eu o encontrei no Rio de Janeiro, em um congresso de epidemiologia. Eu não me preocupo, enquanto o Janete fala da questão da vaidade, ao contrário do pai, ele guarda muita distância. O André ele tem um traço que é a simplicidade. Ele não realmente não gosta de exibir, não gosta de se ostentar. Ele gosta de faz as apresentações dele, incluindo o Misty. Ele é um expert em ópera, né? Tanto ele as conhece como ele canta. O André faz curso ele participa de uma escola de música e ele é tenor. E todo ano ele no recital de encerramento das atividades da escola, ele canta alguma área, né? A última foi Ombro Uma Foi, né? Então ele gosta muito de ópera e ele aprendeu a falar italiano por conta da ópera. Ele despertou interesse em estudar italiano foi pelo o desejo que ele tinha de conhecer bem a ópera. Era isso que eu tinha a dizer. Se ele fosse trabalhar mais enfermidades, se estenderia muito essa exposição e poderia se tornar cansativa. Obrigado. Por favor. Só para corrigir, Marcelo, eu não tenho medo da simplicidade dele, não. Eu tenho medo da gente, viu? Eu tenho medo de mim, sabe? Eu tenho medo de mim, do que eu digo. Ok, João. Olha, foi dito também a respeito da sangria. O Roberto Misit, em homenagem ao Dr. Sérgio Gomes de Mato Misit, a sangria era de tal forma utilizada. Eu era um rapazinho, um garoto, quando fizeram a sangria no meu tio-avô, que teve um traumatismo torácico e cranial. Aí o doutor Tomás, lá do Ipu, fez uma sangria nele. Mas no começo do século, a sangria que matou muita gente, a sangria começou a salvar a gente, na minha interpretação, quando no começo do século, 1900 até 1906, quando a heparina foi descoberta, os grupos sanguíneos ABO, depois o fator RH. Então, aí a sangria tem salvo muita gente, inclusive agora, né? Porque vocês sangram um paciente para fazer a transfusão sanguínea. Aí a sangria realmente tem seu espaço. Em relação à tuberculose, nós tivemos aqui... É preciso também que saiu um livro agora sobre história da cardiologia cearense. Eu fiquei com um capítulo, juntamente com o Valdemiro, sobre a cardíaca. Agora, recentemente, não foi nem um mês, o lançamento. Agora, em relação à tuberculose, nós tivemos aqui um pneumologista, doutor Abelardo Aguiar, falecido. Convivi vários anos com ele, uma pessoa distinta. E ele, doutor Trajano de Almeida, pai do Trajano, veio a falecer de Covid, o Abelardo dizia no artigo que a tuberculose matou mais gente do que todas as pestes juntas com todas as guerras. E agora, com a AIDS, uma deficiência imunológica provocada por essa síndrome, a tuberculose continua sendo um grande problema. Muito bom, eu acho que esses temas, não necessariamente médicos, eu os prefiro, porque a gente pode ler temas médicos de outra maneira, e vendo por um rapaz brilhante como você, eu acho você muito simples. Realmente, todos nós temos que ter cuidado e não sermos vaidosos, porque se nós fizermos uma análise da nossa alma humana, só nos resta, para a nossa grandeza, o caminho da simplicidade e da humildade, como preconiza Francisco de Assis. Faz bem a todos, João Martins. Eu posso falar? Claro. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o André, porque não é fácil fazer uma apresentação dessa, tão completa, da maneira como ele fez, passando por todas as etapas da nossa história.
E queria só complementar, André, com relação à tuberculose, que eu sei que você não pôde se aprofundar, você falou na Liga Brasileira contra a Tuberculose, mas eu gostaria de dizer que antes da Liga Brasileira, a primeira Teve criada foi a o Liga Paulista. Paulista, isso, Paulista, é. Paulista antecedeu, e o Dr. Clemente Ferreira, ele é considerado patrono da fisiologia brasileira. Então, ele teve uma atuação muito importante na época em que não existia tratamento para tuberculose. A vida toda dele, como profissional, foi em São Paulo, apesar de ele ter nascido no Rio de Janeiro. Mas depois de formado, ele foi para São Paulo, e lá ele fundou hospitais, ele fundou a Liga que fez 14 campanhas através de selos, e no Brasil, poucos estados tiveram liga. O Ceará não teve, teve em Pernambuco, em Recife, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, mas a liga mais atuante foi a paulista, porque o Clemente Ferreira dedicou a vida dele inteira, e ele morreu em 1947, antes de morrer ele ainda fez um artigo sobre a streptomicina, porque, como dizia o Rosenberg, ele foi de uma época que se tratava tuberculose no grito. E o doutor João Martins já falou o que eu ia falar, que a tuberculose matou barbaramente, em meados do século XVIII, um terço da população da Europa. Aqui no Brasil, na primeira metade do século XX, também a mortalidade era altíssima, inclusive em Fortaleza. E depois que os quimioterápicos vieram para atuar, caiu a mortalidade, mas não a morbidade. E a tuberculose ainda continua um problema, né? Um problema porque com a AIDS ela voltou um pouco, e o uso da quimioterapia de maneira irregular, as drogas ficaram, o paciente criou resistência. Então tem os tuberculose resistentes aí. Mas como é doença de pobre, agora só para complementar, eu queria dizer que Clemente Ferreira só não ficou no panteão dos grandes médicos, como o Marcelo citou aí, porque ele tratou de uma doença crônica, era invisível. A mortalidade por tuberculose era invisível. E as outras pandemias não, eram coisas gritantes, então os outros entraram para o panteão. Mas Clemente Ferreira foi um dos maiores médicos do Brasil. E com relação à Idade Média, eu gostaria de falar aqui para o Jean Edson que cada época tem a sua história. A Idade Média, que a gente estuda hoje, ela já foi alargada por um grande medievalista. Ela não é mais a Idade Média que nós estudamos, porque a história é um movimento. E a gente entendendo isso aí já compreende um pouco o que é a história. Então, a Idade Média a gente faz essas balizas, mas não tem nada a ver, é uma continuação. E em Eu acho que todas. o que o doutor quis dizer, eu acho que foi em relação a algumas. Como é que eu posso expressar isso? Por exemplo, a história de que a Idade Média foi uma época de tortura e que havia a donzela de ferro. Então, se algumas pessoas talvez saibam que a donzela de ferro é um instrumento de tortura que se fechava a vítima em um sarcófago, e espinhos iam penetrar partes do corpo dela, mas não partes vitais, e a pessoa falecia em agonia. Alguém já ouviu falar essa história? Não, eu nunca ouvi, não. Essa Mas eu história sei que na Idade Média teve coisas bárbaras, mas em todas as idades, inclusive Não, pois na nossa Segunda Guerra Mundial foi bárbaro, né? isso Então todas. é o que eu ia falar a seguir, doutora. É que, para mostrar para vocês que esse exemplo que eu dei, deste sarcófago, é falso. Isto é propaganda maluca para dizer que naquela época havia aquilo, mas nunca houve. Esse sarcófago que vocês encontram em alguns museus do crime, em vários locais da Europa, foram construídos exatamente para esse propósito. Eles não são medievais. Então, havia, em todo o período, não só na história, mas também na arte, na literatura, tem um período, gosto de dizer que o outro, de difamar um pouco, para dizer que o dele é melhor. Na Exatamente. época do século XIX, quando quiseram mostrar que eles eram o século das luzes, que eles tinham mais luz, então resolveram falar que na Idade Média tinha a donzela de ferro. Mas não temos um só texto medieval que fale da donzela de ferro. Ela nunca existiu. As pessoas têm essas ideias assim, mas aí
como isso se perpetuou através do cinema, mostrando esse instrumento de tortura horrível, vindo da época de épocas em que homens eram loucos. Aí se perpetuou, as pessoas acreditaram que na Idade Média tinha donzela de ferro. Mas Inclusive, André, a gente só conhece a antiguidade por causa dos mosteiros, por causa dos copistas. Senão a gente não ia saber nada. Eles copiaram tudo. Os hospitais apareceram, foram criados na Idade Média. Todas as fases da história humana têm coisas positivas e coisas negativas. Então, daqui a 200, 300, 500 anos, tudo vai ser revisto. Pois é. Cada época vai ter, a Idade Média, ela não vai ser como a gente estuda hoje, com certeza. Bom, não vou me alargar, não. Quero só lhe parabenizar mais uma vez e também ao Marcelo Gurgel, por ser seu pai. Mas essa sua última reflexão é sabedoria pura, viu, Margarita? Sabedoria pura. Obrigado, doutor. Se quiser pesquisar depois, veja a Donzela de Ferro. Foi uma farsa, foi uma... Apenas como complementação aí o assunto da Donzela de Ferro, né? E de passagem, parabéns pela apresentação, gosto muito desses temas históricos, muito, me agradou bastante. Então, eu assisti há pouco tempo um seriado da Netflix, Os Templários, que tem uma cena demorada, inclusive, que o rei Luís, o Belo, pega um dos templários e coloca nesse sarcófago exatamente da forma como você descreveu. Agora, para mim, foi surpresa saber de que ele nunca existiu, porque realmente isso foi a novidade. E, mais uma vez, parabéns pela conferência. Obrigado, doutor. E realmente é uma série interessante essa. Tem algumas licenças históricas, mas é bem interessante. Eu acho que o acadêmico Vladimir quer falar faz tempo. Não. Vladimir? Enquanto o Vladimir não fala, me permita só dar um auxílio ao Janedson a respeito da contribuição da Igreja para o desenvolvimento da civilização ocidental de uma maneira geral. É um livro do historiador Thomas Woods. Ele é um PhD e tem esse livro chamado How the Catholic Church Built Western Civilization. É um livro que nenhuma pessoa católica pode deixar de ler, porque realmente mostra como foi importante a contribuição da Igreja para o desenvolvimento da civilização ocidental. Eu mostro aqui, Dionetos. Eu mostro aqui, ó. Você estava atrás dele, né? É esse aqui, tá? Exatamente. Inclusive, eu cheguei nele por sugestão do meu grande amigo Flávio Leitão. Well. Acho que ele saiu, não tem ninguém aqui com o Para o Vladimir ter saído, viu? Não estava esperando ele. Mas ele tentou falar uma hora. Roubou. Ele não está mais. Então, fale você, Vicente. Então, não tenho o que falar, não. Achei muito boa. Agora, eu quero dizer para o Flávio que eu quero esse livro, porque eu não tenho mais dinheiro para comprar, não. Quando você terminar de ler, eu quero lê-lo. Janedson. Pois não. Eu só queria parabenizar o André por mais uma conferência excelente, apresentação feita pelo confrade Flávio Leitão. E eu queria prestar uma ajuda aos confrades com relação à ata. Então, a ajuda que eu me refiro é dizer qual é a ata que está em processo de votação, de apreciação. A ata que o confrade Janés falou é a ata da Conferência Autismo, Posicionamento da Família, Sociedade e a Ciência, uma palestra
realizada pelo Sullivan Mota e que teve como apresentador o Janedson Bairro. Nesta mesma conferência, teve um outro evento importante, que foi a apresentação do livro do confrade Roberto Misit, de Milano na Fortaleza. Eu acho que isso facilita vocês votarem, aprovar ou não aprovar, ou fazer alguma retificação na ata para que ela tome a forma definitiva. Né? Obrigado. Sebastião, como eu não tenho dúvidas, porque eu li essa ata talvez 3 vezes, eu lembro bem dela, né? Então já tenho meu voto e acho que se você quiser já coordenar o processo de votação, já pode fazê-lo. O presidente da reunião que faz, né, que declara aberta a votação. Eu me pronunciei só para facilitar, porque são tantas atas, às vezes a pessoa não sabe qual é a ata que está em apreciação. Eu quis apenas fazer uma deferência à sua capacidade de fazer ata, de confeccionar ata, mas se você quer seguir o ritual, então eu coloco a referida ata em votação. Quem estiver contra, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Okay. Bem, como nós temos ainda 18 minutos previstos, se alguém quiser se manifestar, ainda temos tempo. Estou muito triste, sabe? Estou muito triste com a ausência do Vladimir, sabe? Muito triste. Ele quis se manifestar e houve um pequeno entrevero aí na hora e ele saiu. Lamentável. Ele sempre é um homem que contribui muito quando se manifesta. Janete, você acha que ainda tem 18 minutos? Porque já está com 2 horas e 18 minutos a reunião. Ah, é, porque aqui no relógio do meu computador são 20h43. Está errado esse do relógio? Não, mas a reunião não começou às 7? E não vai até às 9? Não são 2 horas? Não, mas tudo bem. Tudo bem, eu acho até que, inclusive, não há manifestações prováveis. Mas... Olha, sabe o que eu estou achando estranho? Porque aqui está marcando o relógio do Zoom. Está marcando para mim que já está com 2 horas e 19. Então tudo bem. Não, não sei. Já sei. Espera aí, desculpe, é porque eu abri a sala. Né, da hora... Começa a marcar da hora que eu abro a sala. E eu abri a sala muito cedo. É isso. Eu abri a sala 6h30. Então está explicado. É isso aí. Tá certo. Não é da reunião, é da abertura da sala. Boa noite, muito obrigado. Boa noite também. Então, apesar de faltar tempo, de sobrar tempo, mas ninguém se manifestando, damos por encerrada a reunião. Muito obrigado. Muito obrigado especialmente à Ana Margarida e ao professor André, viu, André? Muito boa a sua participação. Outra coisa muito comovente para a gente é que você, sempre que solicitado, você nos atende. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boas ordens. Bom ano para todos. Boa noite. Diretamente de Porto Alegre, essa aí, ó. De Porto Alegre, essa. Boa noite, Neto. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Helena. Professora Zélia, que prazer ver vocês. Oh, meu Deus. Alegria. Marcelo Gugel. Eu vou encerrar por aqui, tá certo? Fica mais fácil para todo mundo. Boa noite.